Vou chamar então nossa analista de internacional, já em tela conosco, Fernanda Manhota. Boa tarde para você, Manhota. Bom, quero saber se na sua avaliação já dá aqui para a região da América Latina respirar aliviada depois dessa apuração, de que não vai ter invasão à Venezuela, ataque à Venezuela, ou a situação ainda se mantém quente, né, e tensionada? Oi, Débora, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, Débora, eu diria que, embora o alívio imediato seja o sentimento prevalecente, há muitas razões para seguir em um certo nível de tensão, né? Quer dizer, para quem não conhece muito bem o sistema de tomada de decisão dos Estados Unidos, do ponto de vista legal, basicamente o que a Constituição do país define é que cabe ao Congresso qualquer eventual declaração de guerra, né? Por isso o debate que a Mari nos trazia. E que depois de declarada essa eventual guerra pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, é só nesse momento que o presidente, então, passa a agir como comandante em chefe. Tem a ver com aquela ideia de separação dos poderes, de freios e contrapesos e tal. Isso, em tese, seria uma boa notícia, porque a própria concepção desse modelo é para evitar abusos de poder, eventuais tomadas de decisão abruptas, né, autocentradas, evitar intempéries. Foi por isso que dessa maneira que se concebeu. Agora, isso não tem significado ao longo dos últimos anos e décadas que necessariamente o caminho percorrido pelos presidentes que desejam realizar operações militares tenham necessariamente que passar pelo Congresso. Quer dizer, em teoria isso é verdade, mas existem várias ferramentas e precedentes que foram utilizados por governos anteriores para eventualmente desviar dessa necessidade. Por exemplo, agora, nesse momento, o que é que o governo Trump tem a seu favor? Tem a seu favor um mecanismo garantido pelo Departamento de Justiça que entende que ações que acontecem, né, que são empreendidas em águas internacionais, tudo bem, tem uma cobertura legal e podem acontecer ainda que sem anuência do Congresso. É ali que o governo Trump tem explorado as possibilidades. Agora, no passado, nós já tivemos situações, né, internacionais envolvendo os Estados Unidos, em que, por exemplo, houve um debate conceitual sobre se determinada ação se configuraria como um ato de guerra ou não, ia depender dessa interpretação. Então, o presidente em questão estaria ou não incorrendo em um excesso de poder. Eu posso citar, por exemplo, a ação do governo Obama na Líbia, quando, na época, utilizando, né, forças da OTAN, o presidente Obama, inclusive, foi denunciado, foi aberto um processo de impeachment contra ele, porque o Congresso, na maioria republicana naquele tempo, entendia que promover uma zona de exclusão aérea na Líbia era, de certa maneira, burlar o sistema que dá ao Congresso essa prerrogativa. No final, o impeachment não foi para frente, mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos estiveram envolvidos em toda uma polêmica relacionada a uma intervenção na Líbia. A gente já teve em outros governos também mecanismos que desviaram do Congresso, por exemplo, atribuindo a motivação de certas ações ao terrorismo, porque existem mecanismos que dão, em caráter excepcional ao presidente, a possibilidade de realizar algumas ações. Alguns desses mecanismos foram aprovados ainda no contexto do 11 de setembro, e veja, Débora, já estamos para lá, né, de 20 anos daquele episódio, mas eles nunca foram propriamente revogados. E passou governo, veio governo, eles continuam existindo. Então, eles são também uma brecha que muitas vezes, né, podem se apropriar para empreender alguma ação dessa natureza. É claro, pelo mecanismo convencional, eventualmente promover uma ação terrestre na Venezuela significaria assumir uma declaração de guerra e aí um confronto direto contra um país soberano, etc. e tal. Não parece ser o que o presidente Trump está buscando, né? Ele está, na verdade, justamente mirando nessas zonas cinzentas para conseguir, eventualmente, esses acertos que façam sentido, né, do ponto de vista do que ele entende como prioridade para o seu governo, sem ter que se submeter a esse cálculo, né, interno que envolve o Congresso.
É por isso que debates como, por exemplo, se as ações são ou não ligadas a combate ao narcotráfico, se as ações se enquadram ou não em combate ao terrorismo, são debates tão importantes. Às vezes, para quem está de fora, parece que é uma picuinha conceitual, né? Do tipo, tanto faz o nome que se dá ao fenômeno. Não, na verdade, isso permite ou não a utilização de certos instrumentos institucionais, inclusive legais, no caso dos Estados Unidos. Então, resumindo essa ópera aqui para quem está nos assistindo, é uma boa notícia, quer dizer, o governo americano parece muito zeloso no sentido de não ter a disposição de anunciar abertamente um confronto com a Venezuela, não parece ser o caminho que está sendo escolhido, mas também seria ingênuo da nossa parte acreditar que é só pelo Congresso, convencionalmente, que isso seria possível. Existem outros casos recentes em diferentes países do mundo em que os Estados Unidos deram um jeito de contornar essas estruturas constitucionais e ainda dentro da perspectiva da lei fazer valer aquilo que a administração desejaria, Débora.